Olá, pessoal. Aqui é o Velgas. Hoje, dia 6 de janeiro de 2026. 16 horas, horário de Brasília. Putin está em dificuldades. As elites já têm um sucessor. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Convido a todos a darem um like, compartilhem com suas redes sociais, recomendem o vídeo, recomendem o canal, recomendem os vídeos, conto com vocês e façam seus comentários, que também são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Um golpe na Rússia. Putin está em dificuldades, ou em maus lençóis, sei lá, né? É a mesma coisa, ou está em apuros, está na realidade encurralado, na minha opinião. As elites já decidiram quem será seu sucessor. Pelo menos já existe uma discussão e um nome já despontou. Aí lanço uma pergunta: um golpe de Estado é possível na Rússia em 2026? Segundo um sociólogo russo, e é uma figura de oposição ao ditador da Rússia, ele respondeu essa pergunta. Ele disse, chama-se Igor Heidman. Heidman escreve E-I-D-M-N. E-I-D-M-A-N. O principal resultado de 2025 é que a dupla Putin-Trump falhou em levar a Ucrânia à ruína. Veja, um opositor russo falando. Putin não conseguiu destruí-la diplomaticamente com a ajuda de Trump. E agora tenta, mais uma vez, alcançar esse objetivo no campo de batalha. Que, aliás, agora eu coloco no campo de batalha que ele não conseguiu isso durante quase 4 anos, né? O ditador russo abandonou a ideia de congelar a guerra nas linhas de frente atuais. E, em vez disso, está apostando em uma ofensiva militar. Ele tenta vender a promessa de uma vitória rápida, tanto para seus parceiros internacionais, incluindo Trump, quanto para a elite russa também. Quando ele começou a guerra em 2022, vocês lembram que tinha os Jogos de Inverno na China. E ele foi lá, antes de fazer a invasão, antes de determinar, de autorizar a entrada das tropas criminosas russas em território ucraniano, ele foi lá e beijou a mão do Xi Jinping, que é um aliado dele, e disse que iria fazer isso. E veio de lá e fez. O Xi Jinping deve ter concordado, ou ouvido, disse ok, e veio embora depois das Olimpíadas, né? Assistiu à parada militar, foi homenageado, que bonito. O segundo melhor exército do mundo vai arrasar a Ucrânia em 3 dias, no máximo um mês. Em 3 dias toma a capital. Não aconteceu isso. Aqueles que cantam vitória para a Rússia está sendo derrotada fragorosamente. Nos próximos meses, eu quero dizer para vocês o seguinte: vai ficar claro para todos que o espectro de vitória mais uma vez escapou a Putin. Então o ditador russo, aí sim ele vai estar em maus lençóis. Já está agora, mas vai ficar pior. Só os preguiçosos não escreveram recentemente sobre a situação econômica e orçamentária crítica da Rússia e a forte queda nas receitas de petróleo e gás. E existem outros críticos a favor da Rússia que ignoram. Dizem que tomou uma vilinha ali a alguns metros de Pokrovsk, foi a vitória grande. Nem valor tático tem, mas é vitória grande. Então eles ignoram isso. Eles tapam os olhos com peneira, né? No entanto, a situação política interna no ano 2026 também será bastante perigosa para Putin. A elite russa sonhava com algum tipo de acordo com Trump, que lhes permitisse sair da guerra fracassada em termos favoráveis à Rússia, né? Não aconteceu. Segundo Igor Heidman, agora, Trump propôs uma forma de pôr fim à guerra no ano passado. Mas Putin exigiu tudo de uma vez, insistindo essencialmente que Trump simplesmente forçasse a Ucrânia a capitular. E, muito bonzinho, o Trump concordou e pressionou, fizeram uma emboscada lá no Salão Oval da Casa Branca, e juntamente comandada, na realidade, pelo vice-presidente americano, e não conseguiram nada.
tentaram humilhar o Zelensky, até fizeram isso, mas o Zelensky é um cara competente, deu a volta por cima e não conseguiram fazer o que eles queriam que o Zelensky fizesse, que é entregar a Ucrânia. Entregar o território ucraniano para um homem que, em 4 anos, tem menos do que tinha em 2014 de território ucraniano. Acontece que o presidente americano era simplesmente incapaz de fazer isso. Como resultado, o congelamento da guerra, tão almejado pela liderança russa, não se concretizou. E Putin, que se considera um grande líder militar, tornou-se completamente obcecado pelo jogo da guerra e simplesmente não consegue parar, sendo culpado por tudo isso. Ele se considera um grande comandante, um grande general e, na realidade, como general, como um estrategista, na minha avaliação, é um fracassado, ele é um fracasso. O descontentamento com ele dentro de seu próprio círculo só tende a aumentar, né? E aí diz o Igor Heidemann, ele não descarta a possibilidade de um golpe na Rússia. Igor Heidemann falou isso. Aí, o que eu acho que é viável também, eu concordo com essa visão dele. A elite governante russa já tem um candidato. Esse candidato para sucessor de Putin chama-se Dmitry Kozak. É um cara que Putin gosta dele e gostou muito dele porque quando ele chegou na prefeitura para ser assessor do prefeito em São Petersburgo, ele estava lá e já numa posição superior e ajudou o Putin. Ele não sacaneou o Putin, ensinou todos os caminhos para Putin na prefeitura e a política de São Petersburgo. Então, e esse Dmitry Kozak, ele tem ligações tanto com a facção de São Petersburgo, da qual ele emergiu, quanto com a elite de Moscou. Ele também é amigo e associado de Sobyanin e Yevtushenkov, que no final do ano passado a mídia russa cultivou e promoveu ativamente sua imagem como opositor da guerra e reformista. O Sobyanin é o prefeito de Moscou, tá? Ok? Eu falei isso? Então, não falei, estou falando agora. Isso não pode ser coincidência. Aparentemente, ele já está sendo preparado para negociar com o Ocidente o levantamento das sanções e a restauração das relações como representante de uma nova Rússia, uma Rússia pacifista e reformista. Esse cenário lhe parece irrealista para vocês? Disse Heidemann, né? E ele disse, não vou discutir. No entanto, uma pessoa viável para isso, para poder negociar com o Ocidente. Uma alternativa é uma grande guerra europeia entre a Rússia e os principais países europeus nos próximos anos, se ficar como está, disse Igor Heidemann. E isso a elite russa não quer. E acho que, na minha opinião, a elite russa está certa. Chega de matança, chega de assassinatos, chega de torturas, chega de sequestro de crianças e devolvam as crianças. A mídia já havia relatado como Kozak se recusou a obedecer ao ditador do Kremlin em relação à Ucrânia. No início da invasão, ele foi o único da máfia do Kremlin, o único que trabalhava no Kremlin, que foi contra a invasão da Ucrânia. Ele é um dos principais elementos chaves do Kremlin, ele era chefe da administração presidencial, o Dmitry Kozak. Ele recusou-se a cumprir a ordem de Putin para exigir a capitulação de Kiev. Ele pediu para o Dmitry fazer isso, o Dmitry Kozak. Ele exigiu-se ele a fazer isso. E a informação foi divulgada, inclusive, pelo The New York Times, citando 3 fontes independentes. Segundo o jornal, quando a conversa com Putin se tornou extremamente acalorada, Kozak declarou: estou preparado para ser preso, ou até mesmo executado pela minha recusa. Isso ocorreu no 2º dia da guerra. E ele, na realidade, o Putin não fez nada contra ele, aceitou a renúncia dele, ele ficou mais uns tempos ali e saiu. E ele viaja para o exterior quando quer, ninguém até agora fez nada para ele, e eu acho muito difícil fazer, face o quadro atual, pelo desgaste do ditador. E acho que ele, na realidade, ele tem uma proteção, a proteção da elite russa. E a elite russa, de uma maneira geral, está contra o andamento da guerra. E essa guerra tem que parar.
Não sabemos como isso vai acontecer, mas acredito que 2026, aliado ao colapso, provável colapso econômico da Rússia, alguma coisa vai acontecer de diferente. O governo tem que mudar, esse regime tem que cair. Embora que esse regime com Kozak, opositor a Putin, se ele assumir de fato o poder, não vai ser totalmente ele vai ser uma nova cara. Vai vender uma ideia pacifista e não se sabe, na realidade, os outros resultados, mas ele quer voltar a economia da Rússia a funcionar. E ele quer ter paz e relações com o Ocidente. Então vamos ver como é que isso vai acontecer, mas ironicamente as raízes dele são ucranianas, assim como outros membros da oligarquia russa em torno do Kremlin. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, inscrevam-se, compartilhem, façam seus comentários. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.